obras que foram feitas no meio de vocês, já há muito teriam se arrependido assentados em saco e cinza. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vocês. E tu, Cafarnaum, que te levantaste até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a mim, também me ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem a mim me rejeita, rejeita também aquele que me enviou. Quando eu olho para esse texto, ele desperta no meu coração um sentimento de muita seriedade em relação à cidade, em relação aos mais diferentes grupos sociais ou guetos que existem dentro das cidades e nos povoados. Interessante essa questão da Bíblia citar o tempo todo cidades, povoados, localidades, porque parece haver uma intenção de Deus, uma preocupação de que o Evangelho seja levado em todos os lugares possíveis e prováveis, e de fato isso aconteceu, porque lá em Atos 1:8, quando Jesus envia os seus discípulos, ele diz: fiquem na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês vão receber o poder, porque o Espírito Santo vai descer sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Então parece haver esse incômodo do coração de Deus, essa preocupação do coração de Deus, de que não haja um farto suprimento da verdade de Deus numa localidade, enquanto outra localidade passa por uma escassez, porque ninguém se interessa por aquele povo. Para Deus existe um senso de igualdade de justiça, igualdade de recursos, igualdade também na pregação do Evangelho por todos os lugares. Mas Jesus nesse texto parece nos dizer, nos sugerir, que em algumas dessas localidades a resistência ao Evangelho vai ser muito maior, vai ser muito mais forte, vai ser muito mais intensa, e realmente isso parece acontecer. Alguns lugares são muito simples de receber o Evangelho. Nós temos trabalhado aqui na Bahia por mais de 26 anos, quase 27 anos, abrindo igrejas nas Ilhas dos Pescadores. Viemos para cá, eu e minha esposa, com 1 mês de casados, com um trabalho que era praticamente virgem, num trabalho que era novo. Ninguém tinha ido para aquelas ilhas. Algumas igrejinhas estavam plantadas ali, mas não havia uma presença marcante do Evangelho nessas vilas de pescadores aí do Baixo Sul da Bahia. Então nós começamos esse projeto, e começamos a plantar igrejas, e começamos a levantar obreiros, e despertar pastores e líderes e igrejas, para que amassem aquele povo, e pudessem adotar aquelas comunidades pequenas. Algumas delas abraçaram o Evangelho de uma forma intensa, profunda. Eu me lembro de ter sido recebido num lugarzinho chamado Taipus, no início do nosso ministério, com uma senhora com um sorriso que eu nunca tinha visto antes, com amor, com um carinho tão grande, uma família que logo se converteu, que frutificou, e até hoje é esteio do Evangelho, é coluna do Evangelho naquele lugar. Mas a gente foi colocado para fora de vilas, com gente jogando aqueles tiros de bomba, aqueles rojões na nossa direção, e praticamente nos expulsando. Alguns desses lugares a igreja se formou e se mantém firme até hoje. Outros deles nós colocamos obreiros e estamos quebrando a nossa cabeça há mais de 20 anos, há 25 anos, pregando, insistindo, colocando obreiros, levando médicos, dentistas, trabalhando, e o povo resistente e fechado ao Evangelho. Então eu penso que se numa proporção menor, olhando só para o litoral da Bahia, eu já vejo essa discrepância, essa forma estranha de algumas pessoas tratarem com o Evangelho. Que dirá em outras localidades? Que dirá numa grande cidade como Salvador, repleta de localidades, e algumas muito fáceis de receber o Evangelho, e outras talvez territórios de demônios, tão bem lacrados, tão bem fortalecidos, que parece ser quase impossível penetrar ali com o Evangelho de Cristo. Também me parece que há épocas propícias para a aceitação do Evangelho e épocas de rejeição do Evangelho. Isso parece ser cíclico. Na história narrada pelas Escrituras, parece que já é assim desde o começo. Se você olha no Gênesis, antes do dilúvio, o que acontece? Deus olha ao redor da terra e vê a terra repleta de maldade. E Deus intenciona destruir toda a terra, como realmente o faz por meio do dilúvio. Pouco tempo depois, Abraão, peregrino na terra de Gerar, vai chegar naquelas duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra.
E Jesus olha, e Deus olha para aquelas duas cidades, e elas estão impregnadas de imoralidade, impregnadas de corrupção, impregnadas de um mundo tão absorvido pelo pecado, que não resta outra alternativa a Deus, senão exercer ali fortemente o seu juízo, destruindo aquelas cidades com fogo e enxofre. Lá adiante, no livro de Juízes, você vai ver um outro período obscuro do próprio povo de Deus, dos hebreus, quando não havia rei em Israel, haviam apenas os juízes, e o povo começou a se rebelar contra os juízes estabelecidos por Deus. Havia assim uma ânsia tão grande de eles serem grandes, de serem iguais às pessoas, que eles não conseguiam, na sua própria cabeça, compreender a responsabilidade que era debruçar-se diante de Deus em obediência à lei. Então há uma rejeição, há uma rebelião contra Deus. E o livro de Juízes se encerra com o último versículo, com a seguinte expressão: naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava melhor. Olha aqui para mim. O que acontece numa sociedade onde cada um faz o que acha melhor? Vira o quê? Você sabe, vira um caos. Deixa a sociedade livre. Livre pensamento. Livre de dogmas. Livre de princípios, de valores. Tire isso da sociedade. Deixe a sociedade livre. O que produzimos? Um mundo cheio de violência, um mundo cheio de imoralidade, um mundo cheio de ódio. Vamos produzir o caos. Isso vai se reproduzindo de tempos em tempos. A gente chega na época de Jesus, e Jesus olha para duas cidades e diz: Corazim, Betsaída. Cidades que rejeitam, cidades cujo coração é apertado, e não querem ouvir, não querem entender o que Deus está falando. Não interessa, Deus, eu não quero te ouvir, eu não quero te escutar, pouco me importa o que você está falando. Jesus olha para aquela cidade e diz assim: ai de vocês, porque no dia do juízo vai haver menos rigor para Sodoma, aquela cidade terrível que foi destruída com fogo e enxofre, do que para vocês. Vocês vão elevar-se até o céu? Não, vocês vão descer até o inferno. Vocês não sabem o que está preparado para vocês. Passa esse período de Jesus, vamos até Paulo, e Paulo inicia a sua viagem missionária, e ele vai ali naquela região dos gregos, atravessa a região da Macedônia, chega ali naquela região de gregos, vai à cidade de Corinto e ao redor de Corinto, e a cidade de Éfeso, e aquilo é um antro de idolatria, um antro de perversão sexual, uma mistura de orgia sexual, com glutonaria, com culto aos ídolos, uma coisa assim impregnada na cultura da cidade. E Paulo entra dentro daquela cidade e começa a pregar o evangelho, uma ovelha no meio de lobos. E ele se depara com uma cidade difícil, perversa, que não quer abrir o coração. Então você vai vendo assim, você vai ver o Apocalipse fazendo uma menção à cidade da Babilônia, e você vai vendo de épocas em épocas, de períodos em períodos, essas transformações históricas que parecem puxar o povo de Deus cada vez mais para baixo, e o mundo também, a moralidade do mundo cada vez mais para baixo. Eu fico aqui me questionando se 2017 da era cristã é mais um tempo como esse. Se você é antenado, se você é conectado com tudo que está sendo falado, pensado, dito, você também vai me dar razão nisso. Você vai parar e vai pensar um pouquinho: peraí, o que é que está acontecendo? Tem alguma coisa estranha acontecendo nos nossos dias. Ou não tem? Está tudo normal? O que você acha? Não está normal. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Luta-se, luta-se, luta-se. A violência aumenta cada vez mais. Então você tira o exército e bota o exército na rocinha, e você bota todo o BOP dentro da rocinha e mobiliza 100 guarnições de policiais, e vai todo mundo para a rocinha, e eles pegam um espanador e fazem assim. E aí o ministro da Defesa diz: cumprimos bem o nosso papel, agora estamos retirando as tropas. E agora tira as tropas da rocinha. O que é que vai acontecer com a rocinha?
Você já sabe. Isso já aconteceu antes. A gente ouve um mundo tumultuado por guerra o tempo todo, interna e externa, civil e guerra mesmo, fria, dessa ameaça perigosa que vem envolvida com elementos tecnológicos assustadores, que vão desde a bomba preparada lá pelo ditador da Coreia do Norte, como os grandes especialistas em nanotecnologia que estão fazendo microarmas perigosíssimas, capazes de paralisar países inteiros. Essa história da nanotecnologia me chama bastante atenção. Se você já viu alguns dos vídeos da Discovery sobre isso, você viu que o negócio é meio assustador. Antigamente era só ficção, hoje não é mais ficção. Hoje a coisa está ficando muito séria, porque aqueles elementos, microscópios, micro-robôs, nanorobozinhos, são capazes de atravessar fronteiras, invadir países e entrar no corpo humano e matar as pessoas, dizimar uma nação inteira, sem estragar todo o patrimônio que essa nação tem, toda a reserva natural, toda a reserva mineral. Isso é assustador. Para onde nós estamos caminhando? Por que toda essa ciência, por que toda a tecnologia não converge para ajudar as pessoas queridas nossas que a gente ama, que estão hoje amargando doenças terríveis nos hospitais e não tem sequer medicação para tratar o que é básico? Mas há no coração humano uma ganância de ter o que é dos outros, de tomar o que os outros têm. Aí você olha e fala, poxa, terremoto devastando o México, trepidando por todos os lados. O furacão avançando sobre as ilhas dos Estados Unidos e destruindo cidades como Miami, Flórida, o estado da Flórida, aquela coisa toda, aquela movimentação inteira. E você fala, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? E aí você se identifica no meio da sociedade como um cristão e as pessoas dizem, peraí, você é um cristão? Ah, se você é um cristão, você é um homofóbico, um preconceituoso, você é quadrado, você não é inteligente, você não é capaz de pensar, você é tudo que não presta porque você é um cristão. Cale sua boca, sente-se e não diga nada. Nós vamos comandar aqui. E o país parece que começa a ser comandado por uma minoria de fascistas que estão impondo sobre nós as suas ideologias, os seus pensamentos, e você tem que engolir calado. Tem que ser assim mesmo. Essa semana, pastor Pascoal Piragini, seu pastor, Isabela, corajosamente veio ao público e desafiou todos os batistas a fecharem a conta no Santander. Vocês acompanharam a história de Santander? Muito bem. E o presidente da Convenção Batista fez a mesma coisa, orientando todas as igrejas no Brasil. A estimativa é de que o Santander deva perder algo em torno de 100 mil contas correntes. O que talvez não represente nada para eles. Talvez não seja nada. Mas é uma reação. Porque de repente você fala assim, poxa, eu vou ficar calado. Diante de tudo que está acontecendo, eu vou calar minha boca. Por outro lado, abrir a boca agora tem que ser alguma coisa, tem que ser feita com muito cuidado. Daqui a pouco eu vou explicar, eu vou dizer para você onde eu quero exatamente chegar, mas quando eu penso que eu tenho que abrir minha boca e falar do que está acontecendo, denunciar, a gente tem que ter uma cabeça muito no lugar. Porque ao mesmo tempo que se levantam pessoas como o pastor Pascoal, que propõem uma espécie de revolução silenciosa, eu me lembro de Martin Luther King. O que mais me preocupa não é o grito dos maus. É o quê? O silêncio daqueles que se calam. Então ele veio a público e falou claramente de que a gente precisa ter alguma forma de reação para não aceitar e cobrar do poder público da nação uma resposta, que os ministros do STJ respondam para nós se pedofilia, se zoofilia, se poliamorismo, se essas coisas podem ser promulgadas como arte. A população que engula isso é arte. E a gente precisa cobrar,
precisa que os magistrados nos deem uma resposta. Mas tem que haver um cuidado tremendo. Porque essa semana nós tivemos outra surpresa, não foi? A história do Museu de Arte Moderna de São Paulo, a tal da exposição do homem nu, e as crianças ali ao redor tocando aquele homem. Eu vi aquelas fotos, aquilo me deu um mal-estar tremendo, porque o que é que nós estamos passando para a cabeça dessas crianças? O que é que nós estamos ensinando a elas? Como é que a gente vai controlar o pensamento delas? Como é que elas vão entender até onde vão os seus limites, se nós estamos rompendo com os limites da moralidade? E aí alguns se levantam de uma forma mais coerente, mais inteligente, se posicionam, dão a sua opinião. Mas olha, quando eu olho os comentários ali na internet, a grande maioria são comentários ridículos, de crentes mal informados, de crentes cheios de ódio no coração, de crentes que não sabem nem escrever um português. Gente, pelo amor de Deus, se você não sabe escrever, não coloque a público sua opinião. Porque a pior coisa do mundo é você ver alguém que bota a opinião lá cheio de erro de português. Você olha para aquilo e fala: meu Deus do céu, quem que escreveu isso? Quem escreveu esse negócio? Não é? E a gente vai vendo ali, vai pensando: meu Deus, como é que os cristãos podem causar um impacto no meio da sociedade? Como é que os crentes podem ser enviados a este mundo de lobos? Quais são os recursos que estão à disposição deles? Como é que eles podem caminhar de um jeito que eles possam impactar a sociedade, eles possam ministrar a palavra de Deus, eles possam suplicar a paz de Deus sobre os filhos da paz que estão aí no mundo, esperando que a gente chegue até eles? Como que a gente vai fazer isso? E aí algumas coisas vão passando na minha mente, que tem a ver com os recursos de Deus. Jesus falou assim: não leve bolsa, não leve alforge, não fique parando pelo meio do caminho, não se distraia, não fique pensando nos seus recursos, não pense em você, não fique pensando em você. Eu te mandei ir, vai, e eu vou sustentar você com minha graça, com a provisão, com tudo que for necessário, mas dê passos de fé e caminhe na direção daquilo que eu estou propondo para você. Pode ir, a sua segurança sou eu. Você precisa ter fé para isso. Essa semana eu fui visitar um amigo meu no hospital. Ele está com uma doença autoimune e ela tem abatido muito ele nos últimos tempos, tem derrubado muito ele. E eu estava com ele no quarto, ele já está deitado na cama há mais de uma semana. E o fisioterapeuta chegou e falou: meu amigo, você não pode ficar deitado aí não, bora levantar, fazer um exercício. E ele levantou todo cuidadoso e o camarada disse assim: fica de pé aqui. Ficou na frente dele assim e disse: fica de pé, olhando para mim. Aí ele olhou, ele disse: fecha o olho e coloca um pé na frente do outro. Aí ele falou: eu vou cair. Aí o fisioterapeuta falou assim: faça o que eu estou dizendo para você fazer. Eu não vou deixar você cair, eu estou cuidando de você. O que resta para ele naquela hora? Ou ele confia no fisioterapeuta, ou ele não confia. Ou ele diz: eu vou fazer o que você está mandando. Mesmo tonto, mesmo sabendo que ele podia cair. Ou ele diz: eu vou me entregar. E aí ele cruzou a perna assim, com muito cuidado, assim, fechou o olho, e eu vi que ele estava tenso, estava nervoso, um pouquinho ele abriu o olho, o menino bateu no braço dele e falou assim: eu estou aqui, não tenha medo, faça o que eu estou mandando. E eu estava de lado vendo aquela sessão de fisioterapia, pensando: nós somos assim com Deus. Deus fala assim: olha, eu quero te enviar, eu quero te mandar, eu quero que você seja uma pessoa diferente no mundo. Eu não quero que no mundo você seja meramente um parasita, uma pessoa que está buscando as coisas para você, mas não deixa nada no meio da sociedade. Nós cristãos estamos enjoados de ser cristãos dentro da igreja. Ser cristão aqui é muito fácil. Cantar aqui em cima desse palco é uma delícia, com o microfone na mão. Então, oh, que maravilha, que coisa boa. Eu vi algo de John Piper essa semana que me deixou arrepiado, tenso, preocupado, mas acho que ele tem razão. Ele diz assim: sabe o que acontece? Em muitas igrejas evangélicas, os cristãos criam o seu mundo próprio, criam o seu próprio espaço e tentam, dentro do seu próprio espaço, reproduzir aquilo que acontece no meio do mundo. Por exemplo, disse ele, alguns evangélicos nunca serão músicos brilhantes e verdadeiramente profissionais. Eles cantam menos e tocam menos do que o povo no mundo.
Então o que eles fazem? Eles criam um palco próprio, onde neste palco eles possam brilhar. Eu fiquei arrepiado quando escutei aquilo, quando li aquilo. Fiquei pensando, Deus, não pode ser assim. Não pode ser assim. Porque se a minha espiritualidade no templo não significa nada quando eu atravesso a porta do templo e vou para o lado de fora, então essa espiritualidade aqui não é nada. Você concorda comigo ou não? Aqui eu sou um crente, glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Lá na escola, os meus amigos me olham e falam, ixi, isso aí é crente? Eu não tenho impacto nenhum, eu não tenho presença nenhuma. Quando eu abro minha boca e faço um comentário, todo mundo dá risada de mim. Eu não tenho propriedade, eu não sei o que dizer, eu não sei usar um texto da palavra de Deus para confrontar uma pessoa que fala sobre ideologia de gênero, pronto. Então, como eu não sei confrontar de uma forma mais coerente, mais inteligente, então eu chuto a pessoa e grito com ela e dou um de ignorante, ou eu fico calado. Meu cantinho, quietinho aqui, ó, olhando para ver o que é que vai acontecer. Então essa semana, quando saiu essa história do Museu de Arte Moderna, aí um dos candidatos, que é chamado de evangélico, eu não tenho nada contra ele, nem a favor dele também, que é o Bolsonaro. Eu não sei, eu não estou falando nada dele não, enquanto candidato, não sei o que vai rolar. Mas eu achei estranha essa postura de quando acontece um negócio disso, por que a mídia não traz à tona as pessoas que articulam melhor, as pessoas que têm uma fé melhor fundamentada nas Escrituras e que sabem dar uma resposta mais coerente para a sociedade? Por que pega logo quem vai chutando as pessoas, quem vai atropelando as pessoas, como ele já veio atropelando todo mundo? Ou quem assistiu o Fantástico domingo passado sabe que tentaram entrevistar aquela psicóloga que é assessora de um deputado evangélico, e ela foi que fez a proposta e criou uma polêmica em todo o Brasil sobre a questão da cura gay. E aí, se você viu a reportagem, quem viu a reportagem mostra a mulher chegando no gabinete dela com uma Bíblia 4 vezes maior do que essa aqui. Eu nunca vi uma Bíblia tão grande. Uma Bíblia enorme, assim. E ela carregando, e a câmera da Globo vem em cima da Bíblia, assim, ó. E aí ela atravessa a porta do escritório dela e faz o quê? Bate a porta na cara da repórter, da entrevistadora. Aí eu olho e falo, esse povo nos representa? Esses são os evangélicos que estão lutando com os lobos? São esses? É por aí que a gente vai? Então ou a gente sai agredindo as pessoas, atacando as pessoas, falando com elas de uma forma grosseira, mal educada, ou usando de um expediente de ignorância, ou de maus tratos, ou quem sabe até de falta de inteligência, de uma gramática mal articulada. Ou a gente faz isso, ou a gente diz, vou ficar quietinho aqui, ó. Não vou abrir minha boca, não vou dizer nada para ninguém. A realidade é que a gente não pode chegar no meio da sociedade atacando, mas também não ficar em silêncio e ter um espaço que é nosso. Que a gente vai ter que enfrentar com base nas nossas fraquezas. Quando Jesus diz assim, olha, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos, Jesus está dizendo assim, presta atenção. Quando é que uma ovelha consegue prevalecer contra um lobo? Sozinha? Não. Pela própria força dela? Não. Ela precisa de alguma coisa a mais. Ela precisa entender quais são os recursos do Espírito Santo de Deus que estão à sua disposição. Então eu penso que quando isso tudo vem na minha cabeça, eu estou falando para você aqui, mas tem um turbilhão aqui na minha cabeça. Eu acho que nós evangélicos precisamos confrontar o nosso próprio coração e o que é que está acontecendo com a gente. Você precisa perguntar para você se a sua espiritualidade é uma espiritualidade de templo. Se é uma espiritualidade de templo, é um direito seu? É. Você vai ser igualzinho a qualquer um que tem uma religião, um dogma, e o mesmo direito que um espírita tem de ir para a sessão, ou um candoblezeiro tem de ir para o terreiro, você tem também de ir para o templo e exercer ali a sua possibilidade, sua convicção religiosa. A grande questão é atravessar a porta do templo
e voltar para o mundo, e voltar para casa, e voltar para a universidade, e voltar para o trabalho, e ali no trabalho as pessoas respeitarem você como uma pessoa que tem algum tipo de autoridade. Não estou falando autoritarismo, estou falando autoridade, e quando eu falo autoridade, eu estou falando autoridade espiritual. Jesus olha para os discípulos e diz assim: não saiam da cidade, fiquem na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Nesse texto, Jesus diz: eis aí vos dou autoridade, está no verso 19, eis aí vos dou autoridade, eis aí vos dou poder para pisar as serpentes, os escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano nenhum. É uma ovelha fraca, é uma ovelha limitada, mas é uma ovelha que vai revestida pelo poder de Deus, que vai respaldada pela autoridade de Jesus, e ela entra no meio dos lobos, e ela começa a anunciar a paz de Cristo. O evangelho de Jesus não é a ovelha que converte, por isso que ele fala: olha, pregue, anuncie a paz por onde você passar, onde tiver ali um filho da paz, vai cair sobre eles, as pessoas vão sendo tocadas, elas vão sendo transformadas, e onde não houver, paciência, você vai sacudir o pó do seu sapato e vai dizer: olha, eu fiz a minha parte, eu cumpri o meu papel. Você tem autoridade do Espírito na sua vida? Você tem a autoridade de Deus sobre a sua vida e a sua história? Eu penso que tem algumas marcas do enchimento do Espírito. Paulo diz lá em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quais são as marcas de uma pessoa cheia do Espírito? Ela é uma pessoa que ela faz coisas assim, eu diria, eu estou tomando cuidado com o que eu vou falar aqui agora. É uma pessoa que faz coisas inusitadas e estranhas. O que é uma pessoa cheia do Espírito? É uma pessoa que tem manifestações sobrenaturais. Esses são cheios do Espírito? Necessariamente não. Eu disse necessariamente não, porque eu não sou um cético. Pastor, você acredita em milagres? Acredito. Você acredita em transformações? Acredito. Você acredita que se você orar por um enfermo ele vai ser curado? Acredito, já aconteceu comigo. Mas eu também já orei por pessoas e elas morreram. Aliás, eu mais orei e morreram do que orei e foram curadas. Eu estou até evitando ir orar por pessoas no hospital ultimamente. Vamos ser honestos com a gente mesmo. Tem tanta gente por aí que faz coisas extraordinárias. Jesus disse: nos últimos tempos as pessoas vão fazer coisas tão incríveis que, se possível, vão enganar os eleitos de Deus. Sinais, maravilhas. Você já conhece, você já ouviu falar de gente que foi curada em sessão de candomblé. Você já ouviu falar de gente que recebeu revelação na sessão espírita. Você já ouviu falar de tudo nesse mundo. Nem toda pessoa que possui um sobrenatural está cheia do Espírito Santo de Deus. E nem toda pessoa, assim como nem toda pessoa cheia do Espírito, necessariamente terá alguma manifestação sobrenatural. A gente vai ter que ter maturidade para viver com Deus, para crescer no conhecimento da palavra, para amadurecer. Eu penso que tem algumas marcas de uma pessoa cheia do Espírito de Deus. A primeira marca é uma fome por Deus. Eu gostei do texto de Jeremias, capítulo 29, 13, citado aqui no início desse culto. É a palavra de Deus. Porque no verso 11 o Senhor falou assim: eu tenho um futuro e uma esperança para vocês, eu tenho um pensamento de paz para vocês, eu estou inquieto com o seu futuro, com sua vida, com o que vem depois, eu estou preocupado com você. Você vê essa inquietação no coração de Deus, e lá no verso 13 ele diz assim: mas você tem que me buscar. Você tem que me buscar. Eu penso que a primeira marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que essa pessoa quer buscar a presença de Deus.
Como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de Ti, ó Deus. Sabe como é? Aquela coisa assim, eu tenho fome de Deus, eu tenho sede de Deus, eu quero as coisas de Deus na minha vida, eu quero a adoração presente na minha história o tempo todo, eu tenho uma paixão pela palavra de Deus, eu tenho um incômodo por essa verdade de Deus. Estou lendo aqui, estava lendo hoje o segundo capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e Paulo fala da palavra de Deus de uma maneira tão incrível, tão especial, como ela traz revelação de Deus, e como você não consegue discernir a palavra de Deus e a verdade de Deus, se você não estiver debaixo de uma ação do Espírito Santo de Deus. A verdade é que quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais fome você tem da verdade de Deus, mais sede você tem de Deus, mais você quer de Deus na sua vida. Essa é a primeira marca. Não é uma coisa que acontece apenas no momento do culto. É alguma coisa que acontece durante a semana, é alguma coisa que inquieta o seu coração, é alguma coisa que tira você de vez em quando do sono de madrugada e você se vê de joelho na presença de Deus, às vezes quieto. Tem gente que acha que, o cara é cheio do Espírito Santo, porque quando ele ora, ele fala, coitado de Deus. Não é? Porque tem hora que você, para ser cheio do Espírito, precisa ficar diante de Deus, calado. De vez em quando, o Salmo 46:11 tem que vir na nossa cabeça assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre os povos. Eu preciso de vez em quando aquietar assim, quieto. Diz que a Madre Teresa de Calcutá um dia levantou de madrugada, 4 horas da manhã, e foi lá na capela do convento onde vivia, e ajoelhou-se. Quando deu 9 horas da manhã, as freiras já estavam preocupadas, porque tinham visto ela ir para lá às 4, então foram se aproximando, e ficaram quietas, e ela estava ali de joelhos. Quando foi 9 horas da manhã, ela levantou e começou a sair, e as freiras rodearam, e falaram: Madre, o que você está fazendo? Ela disse: eu estava com Deus. E elas perguntaram: e o que você falou para ele? Ela disse: nada. Então o que ele disse a você? Ela disse: nada. E foi embora para o quarto dela. Eu não sei se você entende. A gente olha para uma pessoa assim, mas é uma freira, né? Não tem nada a ver com o nosso contexto. Mas no dia que eu ouvi essa história, e é uma história real, eu fiquei com vergonha de mim. Porque eu fiquei pensando assim: quanto para mim é prazeroso estar com Deus? Quanto? Durante a semana. Porque se eu preciso, para estar na presença de Deus, eu preciso de todo um aparato em volta de mim. Eu preciso do templo, eu preciso das pessoas, eu preciso da música, eu preciso de um fone de ouvido, eu preciso de uma música especial na minha playlist aqui, porque se eu não tiver uma listinha de músicas, eu não consigo conectar ao sagrado. Tem alguma coisa errada. Eu ainda não entendi o que é essa relação com Deus. As pessoas que amam muito lutam para não ter um fone de ouvido entre esse grande amor. Quem namora aqui? Levante a mão, quem namora aqui? Quem aqui que namora? Quem é casado aqui? Quem é casado? Levante a mão. Muito bem. Quem aqui namora e é casado e gosta de estar do lado da sua namorada e ela está o tempo todo com 2 fones de ouvido no ouvido? Você fala com ela, fala: quem gosta? Você gosta? Quando é que você cala diante de Deus? Porque quando você grita, Deus já sabe. E talvez as pessoas também. Me perdoe o que eu vou dizer, tem muita gente por aí gritando muito mais porque quer vender um produto do que porque quer estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Pense nisso. Quando é que você está calado diante do Senhor, quieto, com fome de Deus, com fome da verdade dEle? Quando é o dia que você sai para algum canto e você não leva o bendito do celular, e você leva a palavra de Deus sozinha, e você não tem uma síncope, você não tem um ataque, você não tem nada porque ficou longe do seu celular, e você leva só a palavra de Deus, só a palavra de Deus.
e você fica ali 4 horas, 5 horas, quanto tempo for, com o Senhor, você e o Senhor, e Deus fala ao seu coração. Qual foi a última vez que isso aconteceu com você? Qual foi a última vez? Esse é o primeiro sinal evidente, essa fome de Deus, esse desejo por Deus. O segundo sinal evidente de uma pessoa quebrantada, inevitavelmente, é o quebrantamento. É o joelho dobrado no chão. É o rosto colocado no chão com um pensamento recorrente à cabeça, que é assim: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos estão vendo o Senhor. Porque quando Isaías tem a experiência de renovação dele, daquela experiência com Deus, daquele momento de avivamento espiritual, ele vê o Santo dos Santos, ele contempla o Senhor, ele busca a Deus, ele enxerga Deus, mas na hora que ele enxerga de Deus, quanto mais ele vai entendendo quem Deus é, quanto mais ele vai enxergando a grandiosidade de Deus, revelada a ele naquele momento a sós, quanto mais ele vê aquilo tudo, mais ele vai caindo em si, mais ele vai se debruçando, mais ele vai dizendo: meu Deus, quem que eu sou? Meu Deus. Sabe como é? Ele é quebrantado na alma dele. Ele não se orgulha, ele não sai por aí promulgando a sua fé, ele não sai daí por aí com a sua fé pendurada num chaveirinho, dizendo: olha minha fé para as pessoas. Não precisa, não precisa. É uma pessoa quebrantada. Aiden Toze dizia que essa pessoa quebrantada, porque quanto mais ela enxergou o Senhor, quanto mais a luz veio, mais as áreas obscuras apareceram, mais a sujeira veio à tona. Então a pessoa vai se tornando cada vez mais humilde, cada vez mais quebrantada, e ela não se enxerga como uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Ouça o que eu vou lhe dizer, eu concordo com ele, acredito que é uma realidade. Uma pessoa cheia do Espírito jamais vai dizer para ninguém que ela está cheia do Espírito. Ela não precisa, ela não sabe, porque ela está sendo quebrantada na presença de Deus. E aí quando eu vejo, honestamente, quando eu vejo alguns pregadores por aí, algumas pregadoras por aí, fazendo alguns malabarismos, para poder expressar a sua espiritualidade. Hoje eu vi uma, estava na internet, de repente caiu uma pregadora, eu disse: vou dar uma olhadinha. Olhei por uns 4, 5 minutos, falei: Deus, me perdoa. Mas não é por aí. Não é por aí. Malabarismo para tentar, sabe como é? Impostar uma espiritualidade, assim, jogar uma espiritualidade. E as pessoas ali absorvendo aquilo, eu disse: não é por aí. Não é por aí. Cuidado. Porque a palavra de Deus diz que Deus se aproxima daquele que é contrito de coração, mas que Deus rejeita aquele que é cheio de si. Esse é o segundo sinal. O terceiro sinal de uma pessoa cheia do Espírito é a autoridade espiritual. E aí tem um negócio interessante aqui que eu quero partilhar com vocês. Autoridade espiritual é o revestimento de Deus. Porque se você é ovelha e você vai para o meio de lobo, você precisa de alguma coisa a mais do que só sua inteligência. Você precisa de alguma coisa a mais do que só suas palavras. Alguma coisa a mais do que a sua gramática. Alguma coisa a mais do que a música que você conhece. Alguma coisa a mais do que você tem. Então isso me remete a uma experiência muito interessante que está no livro de Atos. O texto diz que Paulo chega a Éfeso. E ele passa ali, na realidade Paulo passou 3 anos morando em Éfeso. Os 2 primeiros anos, ele reuniu o grupo dele e a igreja que foi crescendo naquela cidade, numa escola chamada Escola de Tirano. Depois de 2 anos, ele teve que sair de lá e foi para um outro lugar. E ele continuou ali pregando o evangelho, anunciando e ensinando aqueles irmãos. E aí o texto diz que isso durou por mais de 2 anos e todos os que habitavam na Ásia estavam ouvindo a palavra do Senhor. E o verso 11 diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, eu estou lendo Atos 19, verso 11, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e os aventais que se levavam do seu corpo aos enfermos, as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam.
Então Paulo entra, penetra a cultura grega, e não é só o Paulo. Você vai ver ele dando testemunho e diz assim: quando eu fui ter com vocês, eu não fui em linguagem de sabedoria, em demonstração de sabedoria, mas eu fui em profundo temor e revestido pelo poder de Deus. Paulo sabia disso. Então ele entra na cultura dos gregos, mas ele não vai respaldado na sua escola filosófica. Ele vai para lá com algo a mais. Ele vai revestir de uma autoridade especial do Espírito Santo de Deus. Uma autoridade que é adquirida no prazer de estar na presença de Deus. Uma autoridade que é adquirida no momento de hora silenciosa. Uma autoridade que é adquirida com muito quebrantamento, com muito choro, com muita confissão dos seus pecados pessoais, com muito reconhecimento das suas falhas, com muito alimento da palavra de Deus. Então Paulo vai revestido do poder de Deus e ele penetra aquela cultura. E aí Deus começa a usar a vida dele, porque ele ora pelas pessoas, elas são curadas. E até objetos de Paulo que eram levados para as pessoas doentes, fazia com que as pessoas se tornassem sãs, e de repente aqueles que estavam oprimidos por demônios fossem libertados. Aí olha o que acontece. Verso 13 diz assim: alguns dos exorcistas judeus ambulantes. Eu gosto dessa expressão, exorcista judeu ambulante. O que é isso? O nome atual disso é profissional da fé. Você já viu algum profissional da fé? Sim ou não? Está cheio por aí, um monte, a mídia está cheia deles, gente que está se autopromovendo, gente que, me desculpa a expressão, não deu certo em nada na vida e resolveu virar pastor, não serve para nada, não terminou uma universidade, não fez uma faculdade, não é hábil para nada, virou pastor. Fui pregar numa igreja uns anos atrás, falei sobre o trabalho da missão, tudo que a gente fazia no campo, missionário e tal, preguei. No final uma senhora me agarrou e disse: pastor, Deus me disse que meu filho vai ser missionário com o senhor lá no campo. Aí disse: amém, irmã, louvado seja Deus. Cadê seu filho? Está desviado do evangelho. Aí eu disse: ele está desviado e Deus falou para a senhora que ele vai ser missionário comigo no campo? Tá bom. Por que isso, irmã? Mas eu tenho certeza. Por que a irmã tem tanta certeza? Esse pastor, meu filho não deu certo em nada na vida, ele só pode ser missionário. E seu filho não deu certo em nada, só quer mandar ele para trabalhar comigo? Na minha equipe? Não, eu não disse isso para ela, né? Mas pensei, não quero não. Então esses exorcistas, esses ambulantes da fé, esses aproveitadores, veem Paulo agindo ali no poder do Espírito e querem imitar. Sabe? Crente querendo imitar outro. Gente que não é santa querendo imitar quem é santo. Gente que não é consagrada querendo imitar quem é consagrado. Então ele vai e quer imitar. Aí os judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Olha só, que loucura. Eles chegaram e disseram assim: olha, eu expulso você em nome do Jesus que Paulo prega. Aí o endemoniado se levanta, olha para aqueles judeus exorcistas e diz assim: eu conheço Jesus, e eu sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E avança em cima deles. Olha o que o texto diz: saltando neles o homem, que tinha um espírito maligno, assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Isso é o resultado de uma ovelha mal articulada, mal preparada, sem o poder, que quer tentar invadir no mundo dos lobos, para tentar contestar o mundo dos lobos, sem a autoridade de Jesus Cristo na sua vida e na sua experiência. Eu pergunto para você aqui, olhe para mim aqui, jovem, você tem a autoridade de Jesus na sua vida? Você tem a autoridade de Jesus na sua vida? Em você essa confiança, essa segurança. Paulo diz assim a Timóteo: Deus não nos deu o espírito de temor,
de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Há dentro de você esse sentimento que é adquirido lá atrás. Eu estou numa sequência, eu começo com essa busca de Deus, eu começo com essa inquietação com a palavra, eu começo com essa intimidade com a verdade de Deus, ali eu e o Senhor. Eu caio de joelhos, eu estou confessando meus pecados, eu estou tratando minha vida, eu estou buscando santidade diante de Deus. Eu não estou sendo uma pessoa hipócrita que na igreja é um e em casa é outro, que de dia é uma pessoa e de madrugada vai atrás daquilo que não presta. Eu não sou essa pessoa, estou aqui tentando buscar a presença do meu Deus. Como consequência, sou revestido de poder e autoridade, então eu posso sair para o mundo revestido dessa autoridade do Espírito Santo de Deus. E aí quando eu for conversar com as pessoas, quando eu for falar com elas, então elas vão ser convencidas, elas vão ser transformadas. Paulo diz assim em Tito, capítulo 1, verso 19: retendo a firme e fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então você sai lá fora, e você encontra um mundo tão perverso, tão confuso, tão bagunçado, tão moralmente caído, e você é um instrumento de Deus, para a glória de Deus, usado poderosamente por Deus, para impactar a sociedade. Hoje eu fui a um enterro. Nós perdemos 2 pessoas da nossa igreja essa semana, 2 senhoras. Uma na terça-feira e uma ontem, que foi enterrada hoje. E eu tenho por costume, todas as vezes que eu vou ao cemitério, eu acho que isso acontece com vocês também, de ficar olhando naquelas placas, enquanto a gente vai caminhando, enquanto a cerimônia transcorre, olhando para aquelas placas e vendo o nome das pessoas. Geralmente é uma placa, há um nome da pessoa, a data do nascimento, há um tracinho e a data da morte. E a gente olha para aquele tracinho, e aquele tracinho é tão minúsculo, não é? E se você é como eu, você fica fazendo contas na cabeça. Quem tem esse costume? Só um doido como eu? Tem mais alguém aqui? Ou tem outros doidos aqui? Que bom. A gente vai fazendo as contas. Um tracinho daquele durou 60 anos. Você dá um passo, o outro traço durou 37. Você dá um passo, o outro durou 78. Você dá um passo, o outro durou 13. Aí você vai olhando ali, o que é aquele tracinho, o que é aquele traço, o que é a nossa vida, o que nós estamos fazendo sobre a face da terra, que legado nós vamos deixar para a sociedade que vem depois de nós, o que vai acontecer quando a gente for embora desse mundão velho, o que é que vai acontecer, que tipo de transformação, essas ovelhas de Jesus Cristo, que se reúnem dentro de um templo, vão provocar no meio dos lobos, que tipo de mudança, que tipo de transformação. Eu espero, jovens que estão aqui, você que conhece a Cristo Jesus, que você não seja só um tracinho, que você não seja só uma formiga, que você não seja só um parasita sobre a face da terra, um sanguessuga daquele que fala dá, mas que você seja um grande instrumento poderoso nas mãos de Deus para a transformação da nossa história. Pronto, preguei. Baixe sua cabeça. Feche seus olhos. Eu acho que algumas vezes que Deus traz uma palavra ao nosso coração, a nossa atitude não deve ser outra, senão uma atitude de quebrantamento da nossa alma, senão uma atitude de um movimento do nosso coração na direção de Deus, de uma certeza de que Deus está falando, e que a gente tem que dar ouvidos ao que Deus falou, de uma certeza de que a gente não pode rejeitar a palavra de Deus sob qualquer hipótese na nossa experiência. Então eu queria convidar você a, dentro do seu coração, dar uma resposta para o Senhor. Não é para mim, não é para quem está aqui, é para Deus. Eu queria pedir para você quer dar uma resposta para o Senhor? Você tem marcas de um enchimento do Espírito na sua vida? Você se vê buscando a presença de Deus todos os dias? Você vê isso durante a semana? Você deixa de lado alguns filmes, algum entretenimento, algumas músicas, alguns jogos? Você deixa essas coisas de lado para você buscar a presença de Deus? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.
Se você sente que você não tem buscado ao Senhor, e você queria confessar isso como um pecado para Deus, e talvez esse possa ser um momento muito importante de quebrantamento de Deus na nossa experiência, sai do seu lugar e vem aqui. Nós temos uma cruz aqui, ela é representativa. Eu queria que você se ajoelhasse aqui e que você dissesse: Senhor, é comigo que o Senhor está falando. Eu não tenho buscado ao Senhor com tanta intensidade assim, e hoje eu me arrependo. Hoje eu quero vir à presença do Senhor. Eu quero quebrantar meu coração diante do Senhor. Eu não quero ser um cristão apenas no templo. Eu não quero ser um cristão de igreja, um cristão de palco. Eu quero ser um cristão do dia a dia. Você quer ver uma coisa interessante quando a gente fala de quebrantamento? Eu queria dizer isso assim com muito cuidado aqui no meu coração. Mas uma das coisas que revela muito da nossa espiritualidade é a nossa relação com os nossos pais, os pais terrenos. O tempo todo a Bíblia diz que nós temos que honrar pai e mãe. E Jesus faz uma observação muito severa aos fariseus, hipócritas, religiosos, porque eles tinham uma tradição, uma forma de piedade, mas eles negavam isso. E Jesus acusa aqueles homens dizendo assim: porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao seu pai e mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer, por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus, pelos vossos interesses, pela sua tradição. Vocês ordenaram isso, e muitas outras coisas estão fazendo semelhante a estas. Sabe, eu não sei porquê, mas desde o começo desse culto, esse texto me veio à cabeça e eu estou reproduzindo ele para você. Às vezes a gente pula diante de Deus, a gente canta diante de Deus, a gente diz que a gente é espiritual, a gente coloca todos os nossos sentimentos à tona no meio de uma canção que a gente acha linda, que a gente acha bonita, movidos pela música, e Deus fala assim: sim, e aí? Quanto tem de arrependimento aí? Quanto tem de confissão? Quanto tem de quebrantamento? Quanto tem de um filho mais obediente ao seu pai? Quanto tem de uma filha mais amiga e mais cooperadora e auxiliadora da sua mãe? Quando é que você vai dar ouvidos aos seus pais? Quando você acha que eles estão errados, que eles são atrasados, que eles não conhecem nada sobre a vida, que eles não estudaram tanto quanto você, e aí você se agiganta diante deles, e Deus está dizendo: está errado, está errado, você precisa mudar isso. Eu queria desafiar você que está aqui hoje, se você quer se quebrantar diante de Deus, obedecendo autoridades de Deus, a começar pelos seus pais, sai do seu lugar e vem aqui à frente, e se ajoelhe aqui e diz: Senhor, eu preciso mudar isso na minha vida, em nome de Jesus. Eu tenho que mudar isso no meu coração, eu preciso mudar isso na minha experiência, Senhor. Sai do seu lugar e vem aqui, pode vir aqui à frente, não tenha medo não, venha conversar com Deus aqui, venha falar com o Senhor. Deixa Deus conversar com você. Deixa Deus completar no seu coração. Dá um passo humilde diante do Senhor. Dá um passo mais humilde diante de Deus. Olha para dentro do seu coração. A Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoração não pode ser alguma coisa que acontece só aos domingos, só aos sábados. Adoração tem que ser alguma coisa que tem a ver com a vida, tem a ver com andar de ônibus, tem a ver com dirigir no meio do trânsito, tem a ver com estar na fila do refeitório da universidade, tem a ver com o momento de uma prova difícil, tem a ver com estar na rua, no meio das pessoas, ou em casa, no meio da família. Adoração é algo profundo. Por favor, em nome de Jesus, não se permita brincar com o sagrado. Então, se você sente que tem deixado a desejar, em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Ajoelhe-se diante do Senhor aqui. Coloque o seu coração diante de Deus. Permita que Deus quebre o seu coração nessa noite. Que Ele fale com você. Que a autoridade do Senhor seja renovada sobre a sua vida e sobre a sua experiência. Olha, meu querido, sabe, eu queria dizer isso para você. Você pode dizer assim: eu não quero sair como ovelha no meio de lobo. Não tem opção. Não tem opção. Ou você vai para o mundo dos lobos, ou os lobos vão invadir seu mundo.
Ou a gente vai e a gente lidera o mundo ao redor de nós, ou a gente vai e influencia o mundo com a autoridade do Espírito, ou esse mundo vai virar um desgosto para todo mundo, porque os lobos vão dominar cada vez mais. Se os lobos estão dominando, é sinal de que as ovelhas estão se recuando. E hoje o Senhor está dizendo para você: você é minha ovelha, você vai ser revestido do meu poder, da minha graça, sou eu que vou te sustentar. Vem aqui e diga para o Senhor: eu não vou fugir, Senhor. Diga para Deus: eu não vou fugir, eu não vou me acovardar, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos neste momento colocar nosso coração na presença do Senhor. O Senhor tem visto cada um desses jovens aqui à frente, Senhor. O Senhor sabe o que se passa na alma de cada um deles. Deus, nós não podemos esconder nada do Senhor. A Tua palavra diz que é impossível fugir do Teu Espírito. Para onde fugirei da Tua face? Para onde me esconderei do Teu Espírito? Se eu subir ao mais alto céu, Tu ali estás. Se descer no mais profundo abismo, Tu estás ali também. Se colocar o meu leito nos horizontes mais distantes, mais longínquos, até ali a Tua mão há de me sustentar. Senhor, não tem como fugir do Senhor, e nós queremos nos derramar diante do Senhor em nome de Jesus. Nós não queremos transformar a igreja num reduto de exaltação pessoal nosso. Nós não queremos que a igreja seja um lugar onde a gente libera o nosso instinto de preservação própria, de glória pessoal. Nós queremos que isso aqui seja um complemento da nossa vida, Senhor. Nós queremos que isso aqui seja um lugar de uma busca incessante, de uma busca profunda, de um anseio, de uma fome da nossa alma pela presença do Senhor. Aqui e quando saímos daqui, Senhor, nós queremos renovar diante do Senhor o nosso coração. Mas nós queremos viver essa espiritualidade profundamente nos demais dias da semana, quando ninguém estiver nos vendo, quando nós estivermos distantes de qualquer outro cristão, quando nós estivermos distantes dos nossos pais ou das autoridades que estão sobre nós, quando nós estivermos sozinhos na nossa casa, no nosso quarto. Nós queremos ter uma santidade clara diante do Senhor, Pai. Queremos que o nosso caráter esteja derramado diante do Senhor, para que o Senhor nos revista de autoridade, para que a gente tenha o poder do Senhor, para confrontar um mundo corrompido como o nosso, e prevalecer na graça e no poder do Senhor, e deixar no meio deste mundo a Tua paz, e plantar ali a Tua luz, a semente do Evangelho, ser luz e sal no meio de um povo que não Te conhece, Senhor. Deus, tem misericórdia deste país, tem misericórdia deste Brasil, Senhor. Porque se as coisas continuarem do jeito que estão, o Senhor não terá outra alternativa senão trazer grande juízo sobre a nossa nação. E nós não queremos que isso aconteça. Por isso nós queremos nos alistar no exército do Senhor. Nós queremos dizer para o Senhor: conte conosco. Nós vamos ser sim ovelhas no meio de lobos, para a glória do nome de Jesus. Abençoa cada jovem que aqui está, Senhor. Abençoa, quebranta o nosso coração diante do Senhor. Renova a nossa vida, a nossa experiência, a nossa fé, que nós estejamos fundamentados não nos nossos sentimentos, não nas nossas impressões, não nos desejos mais egoístas que permeiam o porão do nosso coração, mas que estejamos totalmente respaldados na palavra do Senhor. Que o Senhor seja a nossa rocha sólida, Senhor, sobre a qual nos levantaremos e iremos neste mundo para a glória do Senhor. Em nome de Jesus.